3 anos investido em MXRF11, quanto de dividendo eu consegui ter durante esse tempo? E mais, será que a minha ação se valorizou durante esse período ou será que eu fiquei no negativo, principalmente nesse momento que os fundos imobiliários estão em drástica queda? Se você que investe em fundos imobiliários, com certeza você tem o MXRF11 em carteira. Então bora conferir se durante esses 3 anos realmente compensou investir em MXRF11. Já aproveita, deixa o like e se inscreve no canal para eu trazer mais informações de investimento aqui para você. Muito bem, tá aqui o queridinho da nossa bolsa de valores, o MXRF11, que nos últimos 12 meses, principalmente agora devido à grande queda dos fundos imobiliários, tá numa variação negativa de 2,25. Vamos ver se em 3 anos a gente consegue ter um valor positivo da ação. É um fundo imobiliário de base 10 que está custando aqui R$ 9,14. Se a gente pegar aqui o histórico recente dos últimos anos, a gente vê que o fundo imobiliário nesse momento está bem descontado. Em 2020, por exemplo, 2021, o fundo imobiliário já passou a casa dos R$10. Em 2022 também, as pessoas estavam pagando caro há um pouco tempo atrás nesse fundo imobiliário aqui, pagando até 1,39 o PVP, o que é bem alto aqui, lá em 2019, e hoje ele está em 0,99, está descontado. Se a gente pegar aqui o comparativo do ano passado, o fundo imobiliário estava acima do seu PVP, ou seja, a gente estava pagando mais caro do que de fato vale o seu valor patrimonial, que subiu inclusive até um pouco aqui, ó, foi de 3,94 bi para 4,02 bi. E olha só que loucura como em pouquíssimo tempo o MXRF11 se tornou o fundo mais popular da nossa bolsa de valores. Lá em 2021 a gente tinha aqui menos de 500 mil cotistas. Agora em 2025 esse valor mais do que duplicou. Estamos na casa dos 1.273.000 pessoas tem em sua carteira esse fundo imobiliário. Para você que tem MXRF11 pouco tempo na sua carteira, bora conferir junto se realmente está valendo a pena ficar com esse fundo imobiliário na carteira e traz toda a rentabilidade que a gente está esperando. E olha só que legal aqui, colocando lá em 2022 inicialmente R$1.000 em MXRF11 e aportando aqui todos os meses um valor relativamente acessível de R$200 e reinvestindo todos os meses os dividendos em MXRF11, a gente vai ter o seguinte resultado aqui. A gente vai ter aqui ganhos de dividendos, ou seja, a quantidade de dividendos acumuladas durante todo esse período que a gente está reinvestindo e gerando ali os juros compostos. A gente vai ter quase R$2.000 de dividendos em apenas 3 anos, colocando ali R$1.000 e R$200 todos os meses, quase R$2.000 em 3 anos de dividendos. A rentabilidade da ação a gente vai estar no positivo aqui, ó, em R$1.073. Então, para quem diz que fundos imobiliários é somente dividendos, a longo prazo as ações desses fundos imobiliários também tendem a se valorizarem, obviamente menos do que as empresas listadas na nossa bolsa, mas também se valoriza ali de forma bem significativa. E o valor total aportado que a gente vai ter com o que a gente vai colocando todos os meses é de R$8.200. A gente vai ter aqui um total, depois de 3 anos, praticamente 1.000 cotas de MXRF11 e o resultado final aqui a gente tem uma rentabilidade de 13,10%, um valor total entre aportes e rentabilidade e dividendos de R$9.273,85, 1.000 cotas de MXRF11. E olha só que interessante o comparativo aqui que a gente tem com índices importantes para a gente saber se está valendo a pena investir nesse fundo imobiliário ou não. Obviamente, colocando aqui somente 3 anos é um prazo relativamente curto para a gente fazer esse comparativo, né? Lembrando que renda variável é a longo prazo, mas só para a gente ter aí essa foto de 3 anos investindo, comparado com o CDI, a gente vai estar um pouquinho abaixo aqui, estaria rendendo aqui para a gente 21,88% nesse período de 3 anos. Obviamente que nesse período aí o CDI sempre esteve nas alturas, né? Nesses últimos 3 anos. O MXRF11 tem aqui uma rentabilidade de 10,62%. Se a gente
comparar aqui com o IPCA, que é a inflação. Será que a gente em 3 anos está ganhando da inflação investido em MXRF11? E aqui diz pra gente que sim, ó. A inflação nesse período foi de 8,61% e o nosso investimento ficou em 13,39%. Deixa eu voltar aqui no CDI porque eu peguei a informação errada aqui, ó. 13,39% contra 21,56% do CDI. De qualquer forma, ficou abaixo do CDI, mas aí um pouco menos a diferença. Agora vamos comparar com o IFIX, que é o índice da nossa bolsa de valores que faz a média dos fundos imobiliários da nossa bolsa, para a gente ter aí o comparativo. A gente ficou praticamente empatado aqui, né? O MXRF11 ficou com uma rentabilidade de 13,39, mas ainda ficou um pouco melhor do que a média dos fundos imobiliários listados na bolsa de 12,28% nesse período de 3 anos. E por último, comparando com as ações, com o IBOV, com o Ibovespa, que também é o índice que faz a média das empresas listadas na Bolsa de Valores, e o Ibovespa ficou aqui bem pior do que o MXRF11, com uma rentabilidade de 2,33% e o MXRF11 13,39%. Apesar de ser um curto período de tempo, 3 anos, considerando aí o longo prazo dos fundos imobiliários e da renda variável num todo, o MXRF11 se deu muito bem em comparativo com os demais índices e compensa demais você ter esse fundo em carteira, caso você tenha fundos imobiliários na sua carteira de investimento.